Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros Fundabom. Um lugar onde você fica sabendo bastidores do bombeiros, ouve histórias e histórias. E hoje a gente vai ouvir histórias esportivas, certo, meu querido Martinho? Bombeiro é esporte também, né? Muito, nós vamos conversar sobre isso. Mas antes que isso aconteça, eu gostaria muito de pedir para que vocês se inscrevam em nosso canal, dê o like, ative o sininho e acompanhe a nossa programação, o nosso conteúdo. Um novo episódio toda segunda e quinta-feira. E no dia de hoje a gente tem a grata satisfação de receber aqui com a gente a Cabo Grazielli. Cabo Grazielli, que tem uma história esportiva e uma história de vida muito bacana. Acho que vocês vão gostar. E ela veio aqui, gentilmente, dedicou seu tempo para ter essa conversa no nosso podcast. Muito bem-vinda, Grazielli. Primeiramente, muito obrigada. Quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui, conversando com pessoas tão importantes para o nosso bombeiro. As pessoas mais importantes do bombeiro são vocês que estão atendendo ocorrência. Vocês são os importantes. Boa. Mas, enfim, muito obrigada, comando. É um prazer realmente estar aqui. Bom, me chamo Grazielli. Meu primeiro nome é Silvia. Mas em casa você é Silvia, você tem 3 nomes, né? É Silvia, Grazielli e Damião. O que você é em casa, Silvia? Então, em casa eu sou a Silvinha. Silvinha, Sil. Mas na polícia o meu nome de guerra ficou como Grazielli desde Pirituba, onde eu fiz o básico, né, da formação militar. E continuou. Eu nem pensava em ter esse nome, mas eu iria escolher ou Silvia, ou Camargo, que é meu último nome. Mas aí, enfim, ficou Grazielli, eu gostei. Mas é bom, porque Grazielli tem o Grazi, né? Tem o Grazi. Diminutivo, fica bacana, Itália Grazielli. Mas conta aí, Grazielli, você é de Itapetininga, é isso? Isso, moro em Itapetininga, nascida lá na cidade de Itapetininga, cidade das escolas, para quem não conhece. Atenas do Sul. Atenas do Sul. O Martinho estava na intervenção, porque você sabe que a família do Coronel Martinho é de lá também, né? Então ele me contou isso, que bacana. Muito legal. Atenas porque é onde as pessoas iam buscar o conhecimento, né? Não tinha escola histórico. Pública da região. Legal. Aí você nasceu lá em Itapetininga e como é que foi essa história? Como é que você, jovem, né, criança ainda, foi se envolver com esportes? Então, a minha história com o futebol, né, no caso, começou quando eu era criança. Comecei com meu pai era jogador de futebol, meu avô. Então, eu sempre estava ali jogando bola com eles. Quando eu fiz 10 anos, eu saía do colégio de manhã e à tarde eu ia para o projeto social que tinha na minha cidade. Já era voltado ao esporte esse projeto? Esse projeto social era para crianças assim, que não tinham possibilidade de aprender alguma outra coisa, de pagar. Ali você aprendia informática, você aprendia... Era da prefeitura esse projeto. Isso, exatamente. Aí nesse projeto tinha o lado esportivo, que era onde um professor lá, o Tinhola, saudoso Tinhola, já aposentou inclusive, ele que incluiu as meninas no futebol, porque antigamente tinha aquele tabu, né, que o futebol era só para meninos. Então, esse professor, ele fez essa inclusão das meninas, e a gente começou ali a jogar. Eu, acho que com 10 anos, após isso eu comecei a jogar num time, já uma equipe só de meninas mesmo. O time era a Sabesp, o nome, e dali fui embora. Você foi das pioneiras das meninas no futebol? Acredito que sim. Tem mais de 20 anos essa história, realmente tem isso por aí, né? Tem. Quer dizer, há 20 anos realmente não era tão comum, né, as meninas praticarem futebol, né? Tinha bem poucas meninas. E no futsal, seu caso era futsal. No meu caso era futsal, porque o campo, acho que eu era muito pequena, né, para jogar campo também não tinha tantas meninas, tem que ter 11 no mínimo ali para jogar, né? Tinha 4. Futsal é mais fácil, né? Exatamente, aí dava aquela mesclada, né, com os meninos. Sim. Mas que era bom também, na verdade a gente vem de uma cultura onde vinha, né? Porque agora a visibilidade do futsal, do futebol feminino tá bem grande, né? As meninas estão ganhando espaço delas. Sim. Só que naquela Conquistando cada vez mais. Conquistando cada vez mais, né? E a gente pode ver... E por falar em conquista, eu tô vendo aí do seu lado aí, tem um cabide de medalha aí, né?
Que nós vamos falar um pouco disso aí daqui a pouco, aí, desse cabide de medalhas que a Graziele tem na sua carreira esportiva. Mas aí você, jovem, começa a praticar o futsal na sua cidade. E quando é que foi que você despertou aí para, puxa, eu quero entrar na Polícia Militar, quero trabalhar no Corpo de Bombeiros? Como é que foi essa história aí? Então, eu sempre admirei a Polícia Militar, né? Só que, na época, eu trabalhava numa loja. E nessa loja iam policiais e bombeiros para fazerem compras de máquinas e tal, né? Porque a loja que eu trabalhava era de vender máquinas e ferramentas. Sim. Então, um deles, que eu não me lembro quem, me falou assim, você tem o perfil, tá aberto o concurso e tal, é só entrar na VUNESP. E a partir dali eu falei, eu vou pesquisar, né? Pesquisei, vi que eu tinha, me identifiquei com algumas coisas que pediam, né? Falei, vou fazer. Só que eu tinha 2 meses só para estudar. Faltava 2 meses para o concurso. Para a prova, né? Porque eu tava aberto, abre o edital, dali 2 meses já é a prova. Aí eu comprei uma apostila e comecei a estudar. Estudei algumas matérias que deu para estudar e, graças a Deus, eu consegui passar. Passou de primeira. Passei de primeira, acho que era difícil, pra ser. Que é difícil, você sabe, né? Que é muito difícil. Você deve ter visto seus amigos na escola de formação. Tá muito concorrido. Tem gente que presta 3, 4, 5 anos. É difícil, porque não é só passar na prova, né? Tem toda a etapa, tem o TAF, né? Que é a aptidão física. Psicológico, psicotécnico, uma série tem de tudo isso daí, é muito difícil. Então, eu tive, na verdade, não sei se um misto de sorte com competência, mas eu acabei, acho que era para ser, né? A sorte não existe, é uma mistura de competência com oportunidade. Oportunidade, exatamente. Tem uma frase você lembra aquele jogador, falar de esporte, né, o jogador lá, como é que chamava? O Tiger Woods, o jogador de golfe. De golfe. E ele falava, impressionante, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Bem isso. É a prática que leva ao sucesso, né? Mas nessa época você já disse pra gente, você trabalhava, né, numa loja, e você estava estudando nessa época também? Eu fazia engenharia de produção. Lá em Itapetininga. Lá em Itapetininga. Acho que eu estava no primeiro ano, só que como eu passei, aí eu tranquei a faculdade e... A gente já tem uma história em comum, porque quando eu prestei o concurso do Barro Branco, faz tempo, eu fazia engenharia também. Então, quer dizer, essa parte de exatas aí ajuda uma barbaridade no concurso, né, Grazi? Ajuda pra caramba. Então, é o que o senhor falou, né? A oportunidade faz a pessoa ali, né? E aí, isso foi em que ano? Que ano você passou no concurso da Polícia Militar? Então, eu fiz em 2013 e fui chamada em 2014. Certo. 2014, eu tô até agora, acho que vamos fazer 9 anos. 9 anos de 9 carreira. Anos. E aí você inicialmente você fez a escola em Pirituba? Fiz em Pirituba, o básico foi em Pirituba. Inclusive, quero agradecer a Pirituba por esse autoconhecimento que eu tive lá, em razão de várias coisas. Algumas coisas criticadas, né? Que é o ralo, mas que eu acho que é o que forma você ali, que você deixa de ser civil e se torna militar. Graças a gente não chama mais de ralo, agora é psicofadiga. Como? Psicofadiga. Psicofadiga, que chique, desculpa. Então, mas é muito importante essa psicofadiga, porque você se torna olha, pode ter certeza que você supera seus limites, você se torna um ser humano muito melhor. Você se conhece muito mais. Como é que nós vamos treinar uma pessoa, né, Grazi, para enfrentar o perigo como nós enfrentamos, seja policial, seja bombeiro, sem você colocar numa condição extrema? Que é a condição que a gente trabalha. Você tem que procurar no treinamento simular o mais próximo possível, né? Sim. E isso, evidentemente, é uma demanda física, não é? Psicológica muito forte. Né? Então, na verdade, você não sabe que você consegue. Exatamente. Você só vai saber na hora da pressão. Você vai falar, poxa, eu consegui. Então eu posso, né? É isso aí. Posso. E o limite da gente é muito além do que a gente imagina, né? Não, a cabeça da gente que limita a gente, né? De tudo. E como é que você acha que o esporte na sua vida facilitou essa sua, digamos assim, adaptação ao treinamento militar, ao treinamento técnico da atividade que nós fazemos? Você acha que isso foi importante? Foi muito importante. Eu percebo que tem uma conexão entre o esporte e a polícia militar. Porque ali, no esporte, você aprende você se disciplina, você tem hierarquia, né? Faz parte, você sempre vai passar alguma coisa pro capitão. Tem o treinador, se vê, né? Seus problemas você vai levar para alguém. Mas não todo mundo falar, aí
descabeça tudo, né? E então eu percebi que essa conexão do esporte sem querer, foi Facilitando me o processo. facilitando o processo, facilitou meu processo. Porque quando eu entrei na polícia, sofri um pouco, lógico, a gente... Uma adaptação. Na adaptação, mas não tanto, porque eu já tinha aquilo lá em mim. Já estava plantado em mim. Trabalhar em equipe, né? Perder e levantar a cabeça, ser resiliente, né, no caso. Claro. Não, e a gente tem aqui na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, um grande número de pessoas que vieram de uma vida esportiva, né? Seja amador, seja o profissional, mas o esporte induz muito a isso, né? A essa busca. E você vê, as próprias Forças Armadas, né? Tem lá o programa de Bolsa Atleta, né? Então, o Exército, a Marinha Aeronáutica. É uma coisa que tinha que implantar bacana, em todo lugar, é muito aliás, legal. As últimas medalhas olímpicas e pan-americano que o Brasil teve foram dos atletas. Então, olha que bonito, né? Da Bolsa Atleta das Forças Armadas. Eu achava lindo quando eu via eles aqui assim, ó, porque eles comemoram aqui, né? Na continência, são militares. Na continência. Tá hasteando a bandeira. Pô, é muito bonito, né? Muito bonito. Muito bonito. Mas aí você terminou a escola e foi para o policiamento, como você já me disse. E onde você foi trabalhar? Então, quando eu terminei, eu escolhi o 50 BPMI, que é Itu. Aí lá eles me colocaram na segunda CIA, que foi São Roque. São Roque. Terra do Vinho. Inclusive muito boa. Quem ainda não conhece, vai conhecer o roteiro do vinho. A Rota do Vinho, puxa, é bacana aquilo lá, hein? Muito bom. Então, aí eu fui trabalhar lá, fiquei 3 anos e meio. Lá que eu conquistei minha láurea de 1º e 2º grau. Conquistei muita coisa, conquistei muitos amigos, experiências. Foi um misto de emoções. Olha as unidades que ela passou aí. Tá aí, ó. Aí. Tá lá em cima, ela colocou a ESB lá, que bacana. Que é a última escola que você fez. Escola Superior de Bombeiros. É isso aí. E aí você trabalha no 50, tô vendo também no 22. 22 já é na tua região lá já, Isso, né? Itapetininga. Itapetininga. Esse batalhão foi meu pai que instalou. Foi teu pai, Martinho? Foi, Olha. na década de 70. Olha aqui. Que bacana, hein? E aí você lá fica quanto tempo na tua cidade? Na minha cidade, fiquei por 2 anos. Não na minha cidade, né? No 22, eu fiquei 2 anos. Entre Tatuí e Itapetininga. Tatuí é próximo ali também, né? Uhum. Ali é a Rota dos Tropeiros, né? Rota dos Tropeiros. É bacana a história da região ali, né? Tem muita história. Tem muita história. Toda a região Sorocaba, né? Que é a maior cidade da região, mas Itapetininga, Capela, Angatuba, Buri, não vou lembrar todas, né? É muito. É muito. Mas tem cidade lá que tem 3 mil habitantes. 3 mil habitantes. É a Rota do Paraná, né? Com os tropeiros que vinham do sul, né? É bairro, né? É bairro. E aí eu tô vendo uma foto sua já na Escola Superior de Bombeiros. Isso. Aí você, de lá do 22, você entrou na RPT, foi isso? Para ir para vir bombeiro. Isso, porque o que eu percebia, comando? Que em todas as ocorrências que eu atendia, as que eram voltadas pro bombeiro, que ele tinha que chegar ali, resgatar, salvar vidas, né, mesmo? Eu percebia que eu queria aquilo, eu queria fazer algo a mais, né, do que tá ali no policiamento, porque às vezes eu tava no policiamento, me deparava com um acidente de trânsito, eu poderia estar já ali fazendo, né, primeiros socorros, mas eu acredito que esse foi o ponto, eu senti que era um chamado mesmo, e aí eu resolvi. Quero ser isso aí. Eu percebia que quero ser bombeira, só que daí eu percebi que a minha dificuldade era a natação, aí eu falei, opa, tem que melhorar isso aí. Vou gastar um dinheiro. Vou fazer um corte aqui, ó. A gente enxerga o que a gente tem dentro da gente, né? Você vai para uma ocorrência, você pode enxergar lá a ocorrência policial ou a ocorrência de bombeiro, né? Pois é. Exatamente. Tá, e ela enxergou com o olhar, né, do bombeiro, né? Que bacana. Eu tenho um olhar muito humano, né? Então, para as coisas, assim. Já é de mim, já nasci assim, né? Eu acho que isso daí você não... Tinha que extravasar isso aí. Tem que soltar. Aí eu paguei, gastei um pouquinho, fiz um cursinho de 2 meses de natação na minha cidade. Aí quando chegou o TAF, demorou um pouco, mas chegou o TAF. Fui lá, passei, graças a Deus.
E só esperei o momento certo da vaga, da transferência. Você foi chamado quanto tempo depois que você fez a inscrição e o TAF? Que eu fui chamada, acho que demorou um ano e... Um ano. Não foi tanto assim, não. Um ano. E aí você vai lá para a Escola Superior de Bombeiros. Fui para lá, cheguei na melhor casa que tem. Eu sou suspeito para falar isso. É muito gostoso. Olha, é um aprendizado assim, foram pouco tempo, né? 3 meses e 2 semanas. Duração do CBCS. Do CBCS, mas onde eu tive um aprendizado assim, lógico, é norteado, né? Porque é conforme o tempo que você vai pegando como fala? A informação, o conhecimento. Exatamente, o conhecimento. Então, só que é aliado, né? O conhecimento... Aí você dá uma pesquisada como que faz, aí você pega o material lá e pratica. É o dia a dia. É muita informação. É o dia a dia. É o dia a dia. A escola é assim, muito intenso. Né? É muito intenso. É muita coisa, muita informação. Só que eu acho que tudo que eu aprendi lá não saiu da minha cabeça. Eu não esqueci. E cada dia, na minha prontidão, eu tento colocar uma coisa em prática, outra... E o sargento me ajuda também. Todo mundo, um ajuda o outro, é uma equipe, né? Vocês foram em 100 e poucos, não foi, para esse CBCS? Você lembra o número? Então, esse CBCS de 100 e pouco foi antes do meu. Tá. Antes. O seu depois, foi em 2021. Tá. Foi no final de 2021 esse, se eu não me engano. O nosso foi em março de 2022. E foram quantos? 51. Tá, lembrei desse CBCS. 51. Tá, 51. Era a diferença de uma negociação que a gente tinha feito no comando anterior, que faltava complementamento efetivo. Eu estou lembrando, para completar efetivo, eu estou lembrando dessa história aí. E 51 todos, como você, vindo de outras unidades da Polícia Militar, que não o bombeiro, né? Sim, a maioria eram do policiamento mesmo. Realmente o curso de vocês é intenso, porque você sabe, né, a formação nossa é 1 ano, né? 6 meses é o módulo básico, como você fez lá em Pirituba, e no caso daqueles que já estão fazendo escola de bombeiros, são 6 meses de formação específica de bombeiro. A gente tem o desafio de fazer com o CBCS 6 meses em 3 e 2 semanas. Exatamente. Por isso que realmente é muito intenso. É correria, mas assim, deu para aprender muita coisa mesmo. Não sei nem explicar em palavras aqui, mas muita coisa. Me conta uma coisa que foi a alegria da formatura. Olha lá. E com banho, né? Direito a banho. Com banho, né? Olha lá, minha canga, Fabiana. Quem que tá no meio? É o... Poxa, fugiu o nome. É da sua turma? É da minha turma, é do meu pelotão. Legal. E me fala assim, tem tirando aquela a formatura... Tem aquela história que eles quase ganharam o... Não, eu vou pedir para ela falar agora isso aí. Como é? O resposta operacional. Resposta operacional, porque a gente sabe da história, mas conta para nós. Assim, eu não sei se foi isso, mas... essa história que você vai contar foi teu momento mais marcante ali na Escola Superior de Bombeiros? Olha, de todos, porque eu tive muito momento lá, mas esse foi o que marcou a nossa história, né? A nossa história do CBCS. Conta essa história pra nós. Esse que tá no meio é o Góis. Uhum. O Góis foi meu parceiro no Resposta Operacional, que é um torneio, né? Que vem todos os GBs, né? Todos os grupamentos de bombeiro participam. E, inclusive, eu acho que... Eu não lembro exatamente quantos foram, mas tinham bastante GBs. Praticamente lá. Todos, né? Praticamente todos. Mas a gente conseguiu... a gente era desacreditado, né? Ninguém CBCS, vem do policiamento, não sabe nada. Mas a gente se esforçou tanto, e a gente não tinha nem tempo, porque a gente tinha que, né... 3 meses. Treinar no tempo que dava, né? Ainda tinha o afogadinho, né? Pra quem não sabia nada. Afogadinho? O que é isso aí? Afogadinho, conta aí o que é o afogadinho. Não, peraí, vamos uma história de cada vez. Vamos terminar a resposta operacional aí. Então, a resposta operacional, então a gente formou uma equipe, né? De voluntários, quem queria, a gente foi. E a gente ganhou o primeiro, desacreditado, ganhamos o primeiro. Daí o segundo, o terceiro e fomos pra final. Eu falei, não acredito que nós estamos na final. Pois fomos pra final e foi maravilhoso. Perdemos, mas ganhamos. Não perderam, vocês foram vice-campeões. Exatamente, porque olha, ficamos só atrás do primeiro GB. Inclusive, parabéns aí, primeiro GB, que imagina, arrasou. Né? Uma competição técnica operacional, né, que implica você usar os equipamentos, a viatura, a conexão, né, montar um sistema de bomba-armar, competindo, né, com as unidades operacionais de pessoas treinadas que estão atendendo o dia a dia,
não é verdade? Mais os outros cursos todos da ESB, e vocês que há pouco tempo atrás estavam no policiamento, né, alguns meses, foram o segundo lugar na Então, competição. temos um tronquinho lá na segunda CIA. Que bacana. O tronco Tá lá. Mas aí o Coronel Martinho já puxou aí a história do afogadinho. Conta o que é o afogadinho, para quem não conhece, né? O que é o afogadinho da ESB? Então, gente, mas vou falar. O afogadinhos é o seguinte, quem não tem muita prática na natação, de toda terça e quinta, após as aulas, tem que ir lá na área da piscina para desenvolver a habilidade que já tem para melhorar. Isso é bacana, porque é uma filosofia da escola, né? A escola é assim, não existe... É diferente de outras profissões, né? Por exemplo, se o cara faz engenharia, vamos trazer para o campo da engenharia, e ele não é um muito bom projetista, ele é um projetista mais ou menos, tá? Ele pode se formar, né? Embora ele não seja muito, ele aprende o mínimo, e ele vai ser engenheiro. Agora, existe meio bombeiro? Existe meio salvamento? Existe meia vida? Não existe. Não tem como. Não tem como. Então, a competência que a gente tem que ensinar na escola, das duas uma, ou aprende ou... Aprende. Aí a gente aprende. Eu não sei se tem duas profissões assim, mas eu sei que a nossa é assim. A gente aprende mesmo. E o bombeiro é muito desenrolado, né? Eu percebo em diversas situações assim, o que tem que fazer? Às vezes até serviço de pedreiro a gente tá fazendo. O serviço de bombeiro é um trabalho. Depois eu mostro pra você, arranquei argamassa, eu e o sargento colocamos o piso para arrumar a nossa base, ué. Você sabe por que é assim, né? Porque nós temos que fazer. Porque é nosso, né? A gente tá morando ali, a gente cuida. É um terço da nossa vida ali, né? E olha, Graziela, essa história, ela acompanha o bombeiro desde sempre. Né? Você está há menos tempo, pouco tempo no bombeiro, a gente que já, né, chegou há muitos anos, já não estamos mais, já era assim, sempre foi. Né? O bombeiro sempre cuidou do que é seu. Mas é legal, né, que você aprende diversas coisas. Eu já aprendi a instalar ventilador. Salva a vida, instala ventilador, senta piso, é feio falar, apaga fogo. O café agora tá saindo, ó. Que era difícil. Ô Grazi, você trabalha no 15º, né? No 15º GB, que é a tua região. Que posto que você está trabalhando hoje? Hoje eu pertenço ao posto de Capão Bonito, que é do 3º subgrupamento, né, de bombeiros, que a sede é em Itapeva. Estou em Capão Bonito. Capão Bonito é uma cidade pequena, né? Em territorial é muito grande, é a 5ª maior, acho, do município. Do estado. Mas de população é pequena, tem aproximadamente 50 mil habitantes. 50 mil habitantes. São 3 bombeiros por dia lá. Lá a gente é 4, né? Um na telegrafia e corre um resgate e um tanque. A gente faz o ping-pong ali, né? Ping-pong. E você está quase um ano lá já, né? Estou há 7 meses. 7 meses. É pouco tempo, claro. Mas qual o perfil da ocorrência que tem lá na tua região? Então, eu percebo que lá é muita emergência clínica, né? E acidente de trânsito tem bastante também, mas é tudo voltado para a unidade de resgate. O que o meu sargento me passou é que na época de inverno, que tem estiagem, tem muito fogo em mato. Pela região você já é extensa, tem muita área rural, muito. Mas ainda não peguei, né? Não chegou a temporada. Não chegou a minha vez. E acidente automobilístico você deve ter ouvido? Tem bastante. Tem estradas que cortam lá. Na verdade, essas estradas elas são uma única, né? Então acaba em muita curva, então acaba que acontece, né? Acontece acidente. Sim. Tá bom. Mas eu vou voltar aqui um pouquinho. Mas ela já teve bastinhos de fogo dela. Teve incêndio lá, Gra? Então, lá não, mas quando eu me formei, eu trabalhei um dia só em Porto Feliz. E lá eu peguei a primeira ocorrência, né? Fogo em fazenda. E fomos lá. Mas fogo rural ou fogo em estrutura da fazenda? Fogo na casa. Era uma cocheira, se eu não me engano, uma cocheira que ficava ao lado da casa do caseiro. Aí começou o fogo ali e pegou na casa toda. A gente conseguiu salvar um cômodo. Mas foi teu batismo de fogo de verdade, fora a escola. Foi legal. Aprendizado, nossa. Bacana. E eu ia resgatar um pouco aqui, voltar um pouquinho na sua história esportiva, né? Já falei do cabide de medalhas aí.
Todo mundo já sabe que você é jogador de futebol e que joga na posição de goleira. Goleira. E aí, como é que foi, assim, você começou muito jovem, já falou pra nós. Aliás, pessoal, tem aqui uma matéria muito bacana que saiu com ela aqui, ó. É da região essa revista aqui, né? Isso, é da minha cidade. Ó, Heroína da Farda, né? Que conta um pouquinho da história da Graziella, né? No Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, e a parte esportiva, que é o que nós vamos falar um pouco sobre isso aqui agora. Mas você antes, claro, voltando, antes de entrar na Polícia Militar, já era uma jogadora de futebol, começou muito jovem, já disse pra gente. Qual foi o momento mais emocionante do seu começo como atleta de jogadora de futebol? O mais emocionante? Acho que foi quando eu ganhei o tênis. Ganhou o tênis? Como é que é essa história? Ganhei um técnico meu, ele se sensibilizou, acho que porque eu ia jogar descalça, né? Aí ele se sensibilizou e no intuito de me, né, estimular, ele deu para mim um tênis e um meião. Quanto tempo você jogou descalço? Eu acho que isso... eu joguei um tempinho, viu? Às vezes eu ia com o único tênis que eu tinha para ir para a escola, e aí meu pai me xingava, falava, esse tênis aí é para você ir para a escola, menina. Mas eu não tinha, Era o que tinha, Era né? o que tinha. Só que aí esse meu técnico aí, o tiozinho, inclusive ele ainda tá numa equipe lá da minha cidade, como técnico, e muito legal, um prazer, né, saber que existe pessoas assim, né. Mas jogava descalça mesmo? Jogava. Mas como é que é isso? Como é que dá pra jogar? Mas não ligava. Eu sou menino de apartamento, não consigo ver isso. Mas tinha futebol nessa cara, mano. Criado com a avó. Não, mas na verdade, comando, eu não ligava. Eu não tava nem aí. Na verdade, se eu tinha tênis, se eu não tinha, queria jogar bola, né? É coisa de criança. Você não... Graziella, você teve infância. Tive infância. Infância humilde, mas teve infância. Eu tive uma que infância. Bacana, genial, a coisa tá acabando. Nossa, é o que eu mais me orgulho da minha história. É ter tido, agradeço meus pais, meus avós aí, que, né, não tinham muito, mas o que tinham me davam. Que é felicidade, né? E aí, como é que foi essa história, assim, antes de você entrar na polícia, como é que você começou a participar de competições, torneios de futsal? Como é que foi isso aí? Então, eu comecei aí jogando nesse projeto social que eu ia após a escola, só que aí esse técnico que deu o tênis para mim, o tiozinho, ele é Edivaldo, o nome dele, ele formou um time, que era a Sabesp. Jogávamos lá e começamos a ir para os torneios que tinham, que era de finais de semana, na região, né? E aí acabei me destacando no gol, e o nosso time também se destacou, porque a gente começou a ganhar, né? E a gente perdia só, começamos a ganhar, e aí ficamos conhecidos na região inteira. Era um time, nossa, um dos maiores orgulhos. Vocês eram um grupo de quantas meninas que formavam o time? Esse time? Eu acho que a gente estava em umas 15 meninas. 15 era bastante menina, era bastante. Dava para formar 3 times para treinar praticamente. Dava, a gente treinava com 3 times, era muito legal. Que bacana. Era gostoso. E aí vocês, aqui na matéria eu li, né, que a primeira derrota foi logo na estreia. Eu tô vendo um placar aqui, é isso mesmo, 14-0? Você era goleira? Você viu como eu sou boa? Não, imagina. Tinha quantos anos nessa época aqui, Graziella? 14. Nessa época. No que foi 14 a 4, acho que eu tinha 12 anos. 12 anos. 12 anos. E aí? Ficou com raiva, ficou com gana? Como é que foi isso aqui? Então, na hora eu fiquei um pouco, mas eu persisti, fiquei lá, eu podia ter saído, né? Claro. Falar que estava lesionada e tal. Mas não, eu fiquei lá, perdemos de 14 a 4. Mas o que eu lembro é que a gente se uniu, né? A gente resolveu ser melhor. Vamos ganhar. E realmente, aos 14 anos, nós ganhamos a primeira medalha. Tá aí essa medalha? Eu acho que... É que ela não marca nada, quer ver? Aqui, ó. Essa medalha. Olha aqui a medalha. Isso de que ano foi? Você tinha quantos anos? 14 anos. Isso foi um torneio lá da região. Torneio lá em Angatuba. Em Angatuba. O time ganhou. Que era esse time aí, ó. Eu vou ter uma estante de medalha que faz um barulho assim. O mesmo time que tomou de 14-0 ganha o campeonato depois de 2 anos. Ganhamos depois de 2 anos, mas não tá bom? Pô, maravilhoso. A gente evoluiu. E hoje quais são os times de futsal feminino que são fortes ali na sua região?
Então, na minha cidade tem o Case Futsal e tem o que eu jogo, o Alfa. Fora os outros times, que também são bons, quanto o nosso, né? Angatuba tá muito bom, Capão Bonito tá com um time forte. Vários municípios hoje têm time de futebol feminino forte, né? Vários. E tá legal, eu gosto disso, porque antigamente não tinha, né? O futebol feminino era um tabu, né? Era só pra meninos, então eu fui resistente, na verdade, né? Você foi resiliente, na verdade. Resiliente, né? Porque se eu lá atrás parasse, porque eu não tinha, porque eu não tenho tênis, porque, entendeu? A vida não é sobre isso, né? É sobre você querer fazer aquilo e pronto, não importa a condição. Tanto que se eu parasse lá atrás, eu não teria conhecido um país, né? Um país diferente, a Europa, por exemplo, o futebol te levou até lá, né? O futebol me levou até a Holanda. Nós vamos falar um pouquinho dessa história aí também. Mas você estava dizendo da questão do eu não diria preconceito, mas talvez seja uma questão até falta de maturidade cultural, né? O futebol antigamente era esporte de menino, menina. Você ia fazer a educação física, a bola de futebol é para os meninos, para as meninas de handebol ou de vôlei. Não era assim? E tanto uma coisa quanto outra, hoje o Brasil é uma expressão tanto masculino e feminino em todos esses esportes, né? O vôlei, né? O que aconteceu com a história do vôlei. Mas enfim, e eu acho, além de ser uma tremenda bobagem, né? A gente sabe, mas eu fui a primeira vez para os Estados Unidos e quem jogava futebol, isso há muitos anos, quem jogava futebol lá eram as meninas. Você deve saber disso, né? Então, nos Estados Unidos o forte era a cultura do futebol feminino. A cultura deles era outra, né? Porque o masculino daí já era o futebol americano. Hoje, claro que tanto o masculino quanto o feminino cresceu muito, mas eu me lembro, as primeiras vezes que eu fui, sabe, quase 40 anos atrás, você só via meninas. O esporte está sempre ligado à universidade, né? Então os times universitários de futebol eram de meninas, e aqui a gente achando que futebol era coisa de menino, né? Uma coisa que o tempo vai mudando, felizmente. Cultura, né? Cultura de cada lugar, mas eu acho que conforme você vai sendo resiliente, você vai conquistando seu espaço, assim como e tem que ter essas grandes personalidades, né? Como a Marta, que, né, futebol, elevou, tem esqueci o nome dela agora, dos Estados Unidos, que foi eleita a melhor jogadora do até mundo. Hoje o time de campo do futebol americano dos Estados Unidos é muito tá entre os tops do mundo, né? Tá entre os tops, é muito difícil, acho que o maior rival do Brasil, né? É os Estados Unidos. Mas a gente tá conquistando aí o espaço. Eu acredito que nessa Copa que vai ter agora do mundo feminina, eu acredito que o Brasil vai estar entre aí as 4 principais na final. E você, né, já meio que falou das oportunidades que o esporte criou para você, eu vou chegar lá, mas aí você já chega na Polícia Militar, na escola, como uma atleta de futebol de salão. E como é que foi assim a percepção que a organização, que a instituição teve com você, com essa sua habilidade no futebol? Foi logo assimilado? Então, no básico, já tinha um grupo de meninas, a gente ia no Society, que era próximo ali de Pirituba. Então a gente formou um time, desde lá a gente tem esse time. É mesmo? Várias meninas, e os meninos iam assistir. Alguns jogavam. Isso na escola de Pirituba aí? Isso, lá em Pirituba. Mas fora eu que jogava, tinha muitas meninas, atletas mesmo, que se tivessem oportunidade, teriam sido profissionais. Puxa vida. Tenho certeza. Bacana. Eram muito boas. E quando em que momento, assim, aí, né, a gente vai falar sobre isso, você disputou. Aliás, antes de a gente falar sobre isso, pessoal, nós vamos fazer aqui uma pausazinha rápida. O chocolate é dela, o café é meu. Nós já sabemos que ela não toma café. Olha que bonitinho. O símbolo do Bomba Café. Esse cafezinho aqui. O café dos heróis. O café dos heróis, do Bomba Café. Aliás, fazemos o convite para todos vocês que nos assistem a conhecer o nosso Bomba Café. Bomba Café fica aqui do ladinho do quartel do Comando do Corpo de Bombeiros, na rua Anita Garibaldi 25. É um café temático, a decoração é toda feita com temas de bombeiro, a gente tem algumas coisas históricas lá, além do café ser espetacular. Então fica aqui o convite para conhecer o nosso Bomba Café. Mas aí então a gente está dizendo de você em Pirituba, assim, pessoas saberem que você era uma boa jogadora de futebol, tinha todo o histórico e tal. E em que momento que você chega naquela equipe que foi, né, depois representativa do futebol da Polícia Militar de São Paulo em competições? Quando é que foi isso?
Então, a polícia é muito pequena, né? Como todos falam, é 100 mil, mas parece que a gente conhece todo mundo. E uma das meninas que jogavam lá em Pirituba, que a gente fazia essas brincadeiras, ela me falou, tá tendo uma seletiva pro time da Polícia Militar. Falei, poxa, tem time a Polícia Militar? Eu não sabia. Vai ser tal dia. Eu falei, então tá bom. Eu fui, participei dessa peneira, né? E a tenente Bianca Bertocco e a capitão Carolina, Carolina Cetani, gostou muito do meu futebol e já me chamou. Aí eu comecei a treinar junto com as meninas. Consegui a liberação, capitão Ciolone na época, em São Roque. Você já estava formada, certo? Você estava lá em São Roque. Isso, estava em São Roque. E era bem próximo, eu pegava o ônibus ali para ir para os treinos, né, que eram na Escola de Educação Física. Então, com essa liberação, a gente conseguiu ter aquele encaixe, né, foi encaixando o time, porque a gente conseguia treinar até, não sempre, mas a gente estava se entrosando, né. E foi, acho que com isso que a gente conseguiu conquistar esse título. Na verdade, o primeiro ano que eu fui foi em 2017, a gente ficou... Conta aí, vocês foram para onde? Bom, você estava no time treinando e vocês vão participar de uma competição, onde que foi? Foi na Holanda. Na Holanda. Na Holanda. Que competição que era essa, o Graziele? Então, é o WPIST, né? É o maior torneio entre policiais de todo mundo. Tanto que... De futsal. De futsal. Tem o time masculino e o time feminino. Tanto que Quantas equipes participam disso, Graziele? Então, ao todo são, acho que mais de 60. 60 equipes? 60 masculino equipes. E feminino? Entre masculino e feminino. Mas nesse que vocês podem ver que foi em 2018, tinham 32 equipes. Então... Esse é o time do Brasil. Isso. Tá. Esse é o time do Brasil. Aqui estava nesse ano de 2018, foi a capitão Carolina Cetani. Estou vendo ela aí. Aí a gente conseguiu ser campeão, mas assim, foi muito difícil. Eram 32 times. 2018. Você foi 2 vezes para esse campeonato? Fui 2 vezes, 2017 2018. Tá. Então, peraí, 17 também vocês foram, foi na Holanda também? Foi na Holanda. É sempre na Holanda. Sempre na Holanda. Esse torneio, ele é desde 1982 que tem. Tem mais de 40 anos. 40 anos. Ele só parou 2 vezes por causa da decorrente da pandemia, né? E em 17, qual foi o resultado de vocês lá? Ficamos em quarto. Quarto? Quarto. Pô, mas... Caramba, quarto do mundo. Quarto do mundo. Aí, em 2018, conseguimos conquistar o primeiro lugar, né? Que era a missão. A missão era essa, a equipe foi lá e... Quantos jogos até chegar na final, Graziele? Você lembra? É que no primeiro dia jogam todos contra todos. Então são vários jogos. No primeiro dia todos contra todos, aí sai a tabela. No segundo dia joga o primeiro contra o último, o segundo contra... Pô, é puxado, e assim hein? vai, é puxado. E também em 2019 eu não participei, mas em 2019 foi com o comando da tenente Bianca Bertocco também. Uhum. Eles conquistaram o segundo lugar. Caramba, a gente foram vice. Sempre somos destaque nisso. Agora eles tremem quando o Brasil está inscrito. Bom, o que a gente pode dizer é o seguinte, podemos dizer não, é a verdade, né? O time da Polícia Militar de futsal feminino é campeão mundial. Campeão mundial. E tá sempre agora... E sempre com resultado, segundo lugar, sempre com resultado expressivo. E o legal, assim, comando, é que você, apesar de estar lá jogando, porque quando você tá jogando lá, parece que você tá em qualquer quadra, de qualquer lugar. É que nem entrevista aqui, esquece que tem câmera e vamos conversando. Exatamente, você tá em qualquer quadra. Mas o legal é você levar, né, na verdade, o nome da sua instituição, o nome do Brasil, e conseguir ainda esse feito, né? Ser campeão, ficar entre os primeiros, em 2019 ficar em segundo lugar. Eu acredito que isso também faz, além de a gente poder conhecer um outro país, né? Uma outra cultura. Uhum. Ainda mais, por exemplo, eu que vim de uma família muito simples, né? De uma infância humilde, a chegar assim, conhecer a Holanda, pô, que bacana, né? Ainda representando a instituição que eu trabalho. Assim, para mim foi muito gratificante mesmo. Que bacana. Olha, parabéns é pouco, né? Foi muito legal. Eu tenho usado uma expressão aqui que eu falei pro pessoal que foi para a Turquia, né, recentemente,
na missão, né, do terremoto, né? E eu falo que, ao contrário que algumas pessoas provocam vergonha alheia, né? Esse tipo de coisa, né? A missão na Itália, esse feito esportivo seu, causa na gente um tremendo de um orgulho alheio. Né? É uma coisa que realmente nos enche de orgulho. Acontece com os nossos colegas de trabalho, né, de profissão, mas é como se fosse com a gente, né? Puxa, que bacana. De certa forma né? Porque a gente representa a nossa instituição, né? Tão querida instituição. Eu vi também essa missão na Turquia, acompanhei algumas entrevistas. Imagina para eles a bagagem que eles trouxeram de lá, né? O tanto de coisa que só eles puderam ver. Só eles podem ver. Mas que, nossa, que deve ter sido... Não, espetacular. Espetacular. Eu posso dizer para você, viu, que essa sua experiência, né, que o esporte, né, e a instituição te levou até lá, e outras que os nossos bombeiros têm a oportunidade de viver, e uma delas é o Prêmio Conrado Wessel, que acho que você já ouviu falar, né? Todo ano nós recebemos recursos de uma fundação que permite que nós, por ano, aí a gente manda de 30 a 40 bombeiros para o exterior, né? Olha. E olha, não tenho dúvida, né? Muito do que a gente construiu no bombeiro de conhecimento, de técnica, de experiências, ela veio dessas oportunidades dos bombeiros ir lá fora, mesmo que só para observar. Né? Muitas vezes para competir, como você, muitas vezes para fazer curso, para participar de seminários. Isso traz uma bagagem pessoal que reflete na qualidade do serviço. Você não tem dúvida nenhuma disso. Sim, tudo agrega, né, comando? Eu acho que principalmente quando você vai fazer um curso fora, imagina, você tá lá sabendo como que é o ambiente deles, o que eles estão aprendendo e traz inovação. Porque o maquinário que a gente tem aqui é diferente do que tem lá. E aposto que eles vindo para cá também, porque o Bombeiro do Brasil tá muito, assim, eu acredito que bem evoluído. Não, sem dúvida, né? Basta aí o exemplo da missão, né, que a gente acabou de falar, da Turquia, e a gente já entrevistou aqui o Coronel Camargo e outros profissionais que estiveram lá. Puxa, a qualidade técnica da nossa força-tarefa não deve nada para de nenhum lugar do mundo. Não. Mas você sabe que tudo é uma construção, né, Grazi? Você falou do futebol, você é uma jogadora que tem todo esse histórico maravilhoso esportivo e essa oportunidade que você teve de trazer um título internacional, mas o futebol no bombeiro, né, vamos falar um pouquinho de futebol no bombeiro, sempre foi muito tradicional. Eu não sei se você sabe disso, mas o bombeiro houve uma época que tinha um time, estou falando da década de 80, que disputava os torneios regionais, estaduais, e sempre chegava nas finais, chegamos a ser campeão até. E nomes que hoje, né, alguns não estão mais entre nós, outros sim, mas o próprio Coronel Assunção, que foi comandante do Bombeiro e comandante-geral da Polícia Militar, era um goleiro como você, um excelente goleiro. E outros, Coronel Kodama, Lisos, que aliás a gente precisa trazer esse pessoal, viu, Martinho, para falar um pouco dessa agenda já. Dessa agenda aí da tradição. Caçar esse pessoal aí que eles se escondem. Mas aliás, é verdade. Aliás, eu vou dizer uma coisa, uma das coisas que era diferencial na época não existiam ainda as mulheres no Corpo de Bombeiros, estou falando na época bem antiga, um dos diferenciais para vir bombeiro tinha que jogar futebol. Olha. Tinha que jogar futsal. Futsal aqui era um negócio muito sério. Que maravilhoso. Era, isso já fomos assim, é verdade, né? Isso faz parte da nossa... Passando umas fotos aí lá da Holanda. Olha aí. Isso aí de que ano que é? Não, esse é meu time, de Tapetininga. Esse aí Tapetininga. É o Alfa. A gente criou esse time. Que bacana. Aí vocês conquistaram que torneio, campeonato? O que é isso aí? Esse daí foi um campeonato em Cesário Lange. Cesário Lange. Fomos campeãs. Foram campeãs. Campeãs no campeonato. Foi muito legal. Puxa, tudo um cara de felicidade aí. Esse já na Holanda. Esse é Holanda. Uhum. Olha como o público vai. Caramba, tem público. E a Holanda, eles gostam muito do brasileiro. Eles torciam pra nós, assim, em todos os jogos. Eles são Brasil. Muito bacana. Aí. Isso é o troféu de 18, isso aí. 18. Quem que eu tô... Capitão Carolina tá aí, né? Tô vendo ela de pele. Ela, não é? Carolina. Ela tá no Cefap hoje em dia. Tá no Cefap hoje. Mas é bombeira... Ela tá com o pé engessado aí, natureza. Ela se machucou ela lá? Se machucou no primeiro, acho que um dos últimos jogos. Mas joga muito, viu? Joga bem, né? Já viu ela jogar? Já vi. Joga bem, tem uma força no pé. Que bacana. É muito quem hoje é bombeira aí, tirando a Caroline e você, tem mais alguém que é do bombeiro? Bombeira, a Rafaela e a Adriana Costa. Ela é da onde, Adriana? Adriana é aqui do CCB. A Adriana, sei quem é, lógico. Adriana.
Puxa, que bacana, hein? Olha, cara de felicidade de todo mundo. Do choque, a japonesa que é do choque. É diversas, é um misto. Inclusive, a gente, ano passado, foi campeãs com o time do Bombeiro, né? Que foi o primeiro torneio, primeiro campeonato de futsal feminino da Polícia Militar. Que legal, o time do Bombeiro foi campeão. Essa inclusão, Então, eu participei, eu era do time do Bombeiro. Você estava na escola na época? Não, eu já tinha me formado. Já tinha se formado? Já tinha me formado. Eu recebi o convite e vim com a Tenente Fernanda. Sim. E a Tenente Amanda Catarino. Sim. Que bacana, estamos com um time ainda, que é o Cabo Teodoro aqui do... Sim. Cabo Teodoro, que é o nosso técnico. É o técnico. É o nosso técnico. E falar uma coisa, você joga de posição de goleira, mas eu sei que você também joga na linha. Joga, sou goleira linha. Goleira ali, qual é a posição que você gosta de jogar na linha? Não, se eu for jogar na linha, eu gosto de ser pivô. Fazer uns gols lá pra... Goleador ainda, hein, Martinho? Pô. Joga lá na frente, lá. Você contou Artilheiro. Artilheiro. Você contou uma história aqui pra mim antes da gravação, né, que eu achei muito legal, gostaria que você contasse, né, pro nosso público aí, sobre um jogo que você foi goleira e você defendeu 4 pênaltis. Conta essa história pra nós aí. Essa história aqui, esse troféu, essa medalha aqui, ó. Eu não sei onde ela tá aqui. É uma medalha de prata. Uhum. Mesmo defendendo 4 gols, 4 pênaltis, a gente conseguiu perder. Como é que você perde defendendo 4 pênaltis? Todas chutaram fora, inclusive eu. Fui chutar o último, falei daqui. Ô, Graziela, eu desconfio que você é corintiana. Sou. Tinha certeza. Sofredora. Esse sofrimento é de corintiano. Sofredora. E escolher a pior posição, né? Porque se você defende, é sua obrigação. Claro. Né? Não fez mais que a sua obrigação. Não. E se você leva um golzinho, nossa. Mas e esse troféu do Palmeiras aí? Acabou. Esse daí foi a um torneio ano passado. Eu ganhei o troféu de melhor goleira. É mesmo? Foi bem difícil esse daí. Mas por que do Palmeiras? Foi lá no Clube Palmeiras? Ou como é que é essa história aí? Não, foi em Águas de São Pedro, se eu não me engano. Eu não lembro o nome da cidade que foi feito esse torneio. Eram todas as campeãs dos torneios Palmeiras. Uhum. E a minha cidade tinha um time e eles me convidaram para jogar essa, porque era mais forte. Era, por exemplo, todos os campeões. Então... Imagina, em todas as regiões. E a gente conseguiu ser campeão. Foi muito difícil. Saímos de Itapetininga, acho que era 4 horas da manhã, para chegar 8 lá nesse lugar. Eu acho que era Águas de São Pedro, não me recordo o nome da cidade. Uhum. Mas foi bem difícil. Olha, esse troféu foi conquistado mesmo. Conquistado, foi suado. Foi suado. Você já pensou, Graziele? Claro, todos nós temos planos para nossa carreira, né? Você tem a carreira na Polícia Militar, hoje no Corpo de Bombeiros, né? A sua carreira esportiva, mas a gente sempre quer crescer, né? Você já pensou em fazer a Escola de Educação Física? Em fazer o curso? O curso? O curso, não, a gente tem, né? Então, eu nunca pensei em fazer, mas antes que o senhor estava me contando, eu... Caiu a ficha? Caiu a ficha, Eu acho que pode ser que evolua. Pois é, uma coisa que, para quem não é, né, do nosso meio e está assistindo o nosso podcast, o BombaCast, a primeira escola de educação física do Brasil é a Escola de Educação Física da Polícia Militar. Olha que importante. Ela é de 1910, ela remonta da época da Revolução Francesa, da Missão Francesa. E a gente já formou uns 100 números, né, de profissionais de educação física, e durante muito tempo a escola era para sargentos e oficiais tenentes, né? Sim. Hoje, a escola, já há algum tempo, né, ela é aberta a todos os policiais militares. Então, soldados, cabos, né, faz o concurso, concurso interno, e pode sair com a graduação de educação física. Eu acho que é a sua cara, não desconfio, Graziela. E uma oportunidade também, né, porque com o curso superior abre a possibilidade do acesso ao quadro de oficiais, né, do quadro administrativo. Então, tô dando a dica aí. Se eu pensava fazendo um coaching gratuito aqui, tô sentindo que é isso mesmo, ó. Tá liberando as minhas limitações aqui. Não, imagina. É verdade, porque às vezes a gente se limita, né?
Na verdade, eu nem tinha muita informação sobre isso. Eu vou começar a pesquisar mais. Vai, tua cara. Assim como lá atrás alguém me falou na loja em que eu trabalhava, né? Que eu tinha perfil e deu certo. Pode ser que aconteça. Não, com certeza. E lá na Escola de Educação Física, aliás, para quem não conhece, tem lá, vai conhecer, na galeria de atletas da Polícia Militar. Polícia Militar diversos. Tem atletas olímpicos. Eu não quero começar a falar o nome, porque eu vou esquecer alguns, né? Tem até nome de corrida. Tem, o Gonzaguinha foi um grande campeão da São Silvestre. Vários policiais militares nossos tiveram grandes colocações ao longo da história da São Silvestre. A gente tem atletas olímpicos de judô, atletas olímpicos de natação, pan-americano. Tá lá na galeria da Escola de Educação Física. Ou seja, a história esportiva, né, dos policiais militares e bombeiros, ela é muito vasta. Então, inclusive a polícia a polícia me deu muitos amigos, assim, né? E tem o Souza, ele que fez comigo esse curso CBCS. Uhum. Ele vai agora para a Holanda, representando o Brasil no jiu-jitsu. Jiu-jitsu, taekwondo, tô lembrando agora. Atletas de canoagem. Olha, né? Que legal. O rafting. Como é o nome do menino lá de Brotas, vou lembrar o nome dele já, que eu conheço desde garoto, também já foram campeões mundiais. Temos muitos atletas, né? Muitos. Daí é o começo da nossa conversa, né? Graças a essa sinergia que tem, não é? Exatamente, isso que, essa conexão, né, do esporte com o militarismo mesmo. Eu acho que a maioria das pessoas que estão no bombeiro fazem algum esporte. Algum esporte eles praticam. Né? Alguns numa intensidade maior, exatamente, como é o seu caso aí, né? Mas assim, tem uma ligação com o esporte. Isso tem uma ligação. Eu acho que isso aqui não é só lata, né? Isso aqui é história. Cada uma delas eu tenho certeza que tem um significado. Muita história. Olha, isso aqui não tem nome, não tem nada, mas foi o meu primeiro. Tá vendo? E é incrível, né? Você poder relembrar, né? Saber que você fez diversos amigos, né? Aí durante esse tempo no esporte, na polícia. Eu acho que é muito parecido. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o torneio lá da Holanda, os 12 que você foi. Qual foi um time que você lembra que deu trabalho? Um time difícil? Eu acho que todos, viu? Todos os nível, times. O nível é muito alto. O nível lá é alto. É muito difícil. Tanto que todos os jogos que eu lembro, que nem em 2017, o que a gente perdeu foi de 1-0. Que eliminou, né? Futsal 1-0 é raro, hein? Entendeu? Então, aí você vê o nível, porque no futsal, se tá 4-0, você fala, tem 3 minutos? Vamos fazer. Aí você vê o nível. Então, realmente é muito... Eu acho que... A Holanda tem um time forte? Tem um time... A Holanda é forte, mas tem outros times que nem a Suécia é muito forte. Uhum. A Hungria estava forte. A Rússia tinha um time forte. Então, vários times. E sabe o que é legal? É que você faz essa troca. Até hoje eu converso com uma sargento de Portugal. Uhum. Olha, pra você ver que interessante, legal, né? Muito legal. E também tem uma menina da Itália que eu converso às vezes, a Vale. E eu acho que essa troca é gostosa. Né? Eu não falo italiano, não falo inglês. Inclusive foi uma das minhas maiores dificuldades. Até o português, né? É um pouco difícil. Imagine o inglês lá. Mas eu acho que foi o que me fez ver que você não precisa saber tudo, né? É correr atrás. Não sei isso, eu vou aprender. Não sei aquilo, eu vou aprender. Mas você pode participar. Então, já que você falou nisso, mais um coaching. Treino em inglês. Né? Olha. Treino em inglês. Eu fui professor de inglês na academia Tem gerações aí que foram meus alunos. Eu dei aula de inglês na academia do Barro Branco com 11 anos. Sim. E realmente o idioma estrangeiro, seja o inglês, obviamente, né, é o mais falado, é importante. Mas qualquer idioma é muito importante a gente conhecer, né? Faz muita diferença. Você teve uma experiência que foi fantástica. Você saiu do Brasil, claro, você enxergou uma nova realidade. Sim. O esporte e a polícia militar te propiciaram isso, ele abre a visão, né? Na medida que você aprende um pouco mais de idioma estrangeiro, posso te garantir que isso amplia mais ainda, né? Então fica aí mais um coachzinho. Sempre tive vontade, mas deixei lá na mala. Vamos ver se... A vida é assim mesmo. Chega um momento que você fala, isso aqui agora eu vou fazer. Como você fez, né? Tava lá na loja, puxa, vou encarar um desafio, vou prestar um concurso.
tudo tem o... Não é fácil, né? Tudo é tem difícil. o seu momento. Tem o seu momento, exatamente. Fala um pouco pra gente do período 3 meses e 2 semanas intensos da escola, né? Você falou do torneio Resposta Operacional, foi muito marcante, a formatura, não preciso nem falar, mas agora, passado quase um ano que você saiu da escola, você olha para trás, o que dá mais saudade? Eu acho que é dessa menina aí, ó. Faz amigos da vida, né? Essa mulher aí é fantástica, viu? É uma admiração. É assim, admiração, às vezes é com o tempo e às vezes não, né? Por exemplo, eu criei uma admiração pelo senhor agora, só conversando, um pouco que eu tô conversando, é uma admiração... É mútua. É mútua, Que bom. Não, mas é uma admiração assim, eu falo, nossa, eu queria ter esse conhecimento, sabe? De verdade, é gostoso conversar com o senhor. E com ela é a mesma coisa, sabe? É uma energia. Qual que é o histórico dela? Como é que você a conheceu lá? Ela esse perfil que é a maioria de nós, vem de família simples? Eu acho que ela não é de família muito simples, mas ela é de uma humildade, sabe? Porque você não precisa ser de família simples para você ser humilde, né? Claro. Eu acho que isso é melhor ainda, porque você poderia não ser tão, né? Mas ela é muito humilde, é uma pessoa, assim, fantástica, que eu guardo pra minha vida. Não só ela, como todas as minhas cangas. Ela foi sua canga, né? Ela foi minha canga. Pra quem não sabe, tá vendo ela ia ser de qualquer jeito, mesmo ela não querendo. O que é o canga, né? O canga é assim, a primeira coisa que a gente recebe quando entra numa escola militar é o canga, né? Que é o seu parceiro, que é a pessoa que você vai enfrentar as dificuldades juntos, que você vai fazer as atividades práticas junto, você vai estudar junto, e o canga acaba virando um negócio, uma amizade da vida, né? É irmã, né? Quando você encontra o canga, você, poxa, fala, puta, meu canga. Eu acho que é uma das coisas, realmente, você tem razão, uma das coisas mais marcantes das escolas, e da ESB não é diferente, é o tal do canga, né? É o parceiro. Esses dias eu falei com ela, ligo de vídeo pra ela, né? Liguei e falei assim, de verdade, eu tenho poucos amigos. E dá pra contar no dedo. E você tá entre eles, você acredita? E com uma convivência de 3 meses. Exatamente. Não é? A Gambari tá rindo aqui porque ela foi ali no dedo, né? Não é assim? Acho que todos nós, né, Martinho? Pô, a experiência que a gente tem nos cursos, formação, aperfeiçoamento do canga é um negócio muito forte. Você, muitas vezes, a tua vida tá na mão do canga. Tá, nossa. Sim. Não é verdade? Na maioria das vezes. Quem checa o equipamento quando você tá pendurado na corda, um fio? Quem é que checa? Exatamente. Pega. Não é? Então realmente... Quem que vai mandar água lá na hora que você tá lá no meio do incêndio? Na operação. E se você depende, um depende do outro, né? É uma equipe, não adianta. Puxa, eu entrevistar dela, mas eu vou lembrando de história pitoresca que eu vou contar também, tá? Pode contar. Eu fiz o curso de armamento à altura com um canga argentino. Nossa. E eu já era mais antigo, era tenente, já mais antigo, e ele era cabo do argentino, que lá também é policial militar, né? E eu já falava espanhol naquela época, né? Eu não era tão fluente como eu acabei me tornando, né? A fluência é uma coisa que você vai treinando a vida inteira, né? E o espanhol tem essa coisa, né? Tem palavras que ela significa o inverso. Né? O espanhol tem isso. Que perigo. E aí vem a história. Estão montando um sistema lá, ele entrou, ele ia descer, ele fazia descida e ascensão. A hora que ele pendurou na corda, a cadeirinha dele não estava bem ajustada. Então a cadeirinha começou a soltar, começou a sair por baixo, né? Ele percebeu a situação, ele olhou para mim já com cara de assustado e começou a falar, tira, tira, tira. E eu olhava para o sistema montado, o que ele quer que eu tiro do sistema? E eu ficava olhando a corda, o sistema que está montando, ele, não, tira, tira. Putz, a hora que caiu a ficha, porque tira em espanhol é puxa. Ele queria que eu puxasse as alças da cadeirinha dele para ajustar. Ou seja, claro que deu, graças a Deus, deu tudo certo. Mas o canga, né? O canga tem que falar a mesma língua, é importante. Mas é difícil. Lá na Holanda mesmo eu escrevi assim, no celular, para traduzir, sabe? Hoje tem um recurso, fica bem mais Google fácil. Tradutor. É verdade. Mas tem aquele que você fala, né? Ele já faz a tradução também. Mas aprendi umas palavras. Hi. Nice to meet you too. Eu acho que você aprendeu uma chamada change. Change, fazer troca, né? Change. Troca o pet, troca a camiseta, change. Eu tenho umas trocas ali, nossa, muito gostoso, né? Não posso nem... Falou essa palavra, eu já me transportei lá pro lugar. Muito gostoso, muito legal. Legal.
Ô, Grazi, olha, eu acho que, assim, primeiro eu quero te parabenizar, né, pela sua história, né, que é uma história muito bacana. Quando eu li essa matéria, muito curtinha aqui de entrevistar, puta, muito curto o texto, mas muito significativo, né? Sim. Já assim, eu não te conhecia pessoalmente, mas deu para ver um pouquinho, eu já esperava o que você seria, mas entrevistando o pensamento eu vejo que é muito, pessoalmente eu vejo que é muito mais, né? Então você é uma pessoa vencedora, né? Saiu lá de uma cidade pequena, família humilde, chegou onde está hoje, e eu tenho certeza que você vai muito mais longe ainda, então eu quero te parabenizar por isso, e eu gostaria de te pedir uma coisa, né? Que tudo isso que você está vivendo e vai viver muito mais ainda, não esqueça de transmitir tudo isso. Porque conhecimento guardado para si próprio, que não é dividido, não serve para nada, né? Então isso tudo que você tem, e você já tem uma boa bagagem, ainda vai ter muito mais, nunca esqueça de compartilhar, que você tem muita coisa boa para compartilhar. Parabéns. Poxa, eu fico feliz, eu agradeço. Tá acabando já, né? Acabou? O bate-papo é rápido aqui, já está uma hora batendo papo, não parece, verdade, né? Não parece. Ouvir isso do senhor, para mim é muito, é uma questão de, sabe, de orgulho mesmo, para mim. E eu sei que para minha família também, quando assistirem. Eu espero evoluir, eu quero crescer aqui na carreira, como pessoa, né? Ter outras habilidades, não só o futebol também, porque daqui a pouco meu corpo tá gritando, não quero mais. Mas a cabeça de atleta nunca muda. A cabeça não morre. Garanto isso para você. Mas, enfim, eu quero deixar um recado. Primeiro, agradecer de coração mesmo. Foi um prazer estar aqui, ter conhecido vocês. A minha bagagem que entrou aqui, tenho certeza que vai sair muito, muito mais peso, né? De aprendizado e conhecimento. E eu quero deixar um recado para quem sonha um dia entrar na Polícia Militar ou de ser jogador de futebol, para não desistir dos sonhos, independente da situação, das condições, né? Talvez financeira, não sei. Porque o que limita você é a sua cabeça. Você tem que correr atrás e escolher. Tenha determinação, tenha persuasão, né? Tenha bastante insistência, persistência. Vontade, né? Porque com certeza no final vai dar tudo certo. Com a ajuda de Deus. Com certeza. Aí. Sem ele nada somos. Nada somos. Puxa, Grazi, que bacana. Grazi, você já virou minha amiga. Mas, Grazi, muito obrigado, viu? Muito obrigado por você vir lá de Itapetininga. Você saiu de serviço hoje, não? Eu volto de serviço hoje. Você vai entrar amanhã de serviço, não, né? Você está de serviço hoje? Isso, estou de serviço. Ok. Então você se dispôs a vir lá, deixou alguém segurando a marimba lá para você. Então te agradeço por isso, né? Deus te abençoe, que ilumine o seu caminho e que você continue conquistando cada vez mais coisas na sua carreira. Tá Amém. Bom? Muito obrigada e um sucesso aí pro BombaCast. Que bombe. Agora você tem que ajuda a gente a divulgar o canal lá na região, com tá? certeza, bota nas suas redes sociais aí, certeza. Que a gente tem o objetivo aí de fazer ao vivo. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo. Mas vai ter, eu vou assistir, vou dar like. Legal. É isso aí, pessoal. Esse foi... Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também desse episódio, do nosso 193 BombaCast. Mas não se esqueçam, inscrevam-se em nosso canal, dê o like, acione o sininho e acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras, um novo episódio do BombaCast. Muito obrigado, até a próxima.